seguro, tu tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá. Pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem sacia minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar. Nesse rio de avivamento vou mergulhar. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva vem. Amém. Agora todos nós vamos cantar em pé para iniciar nosso culto jovem a música Fortes. Teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas. Sim, Deus é o refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus, fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos
Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Boa tarde, irmãos. Uma boa tarde também aos amigos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, à casa de oração do nosso Deus Criador e mantenedor de nossas vidas. Irmãos, essa tarde é uma tarde especial, uma tarde de adoração e louvor a Deus. De joelhos, vamos agora louvar a Deus com as orações. Santo Deus, Pai amado, Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Moisés, Deus de tantos profetas, homens de fé, nosso Deus Criador e mantenedor de nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, prostrados. Queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nesse lugar. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Haja, Senhor, em nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Preencha-nos com o Teu Santo Espírito, que nessa tarde, nesse louvor e adoração ao Teu santo e eterno nome, o Senhor esteja presente nesse lugar. Ajuda, Senhor, para que tudo que for falado, o testemunho que será lançado aos ares, que o Senhor possa, Senhor, através do Teu Santo Espírito, abrir nossa mente e nosso coração, o entendimento de que precisamos estar preparados para a Tua volta. É isso que te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa tarde, como eu falei, é uma tarde especial. Por isso, eu chamo nesse momento duas pessoas importantes nessa igreja. São os líderes do diaconato, o Jason e a Cláudia. Enquanto eles vêm, o Jason e a Cláudia, eu peço ao amigo lá, o Sandro, que passe o primeiro vídeo. É um vídeo do pastor pentecostal, pastor Guido. Enquanto o Jason e a Cláudia vêm, vamos assistir o vídeo. Começando assim logo a minha carreira evangélica, assim que o Senhor me chamou para a sua obra, né? Comecei a frequentar igrejas, cheguei ao estudo do batismo e também depois fui tendo a minha caminhada. As fases dentro da igreja foram como cooperador, como diácono, presbítero e pastor. Ora, ouvindo tais palavras. E depois agora, vamos por assim, depois do pastorado, né? Comecei assim a me questionar dentro da minha pessoa que ainda havia um vazio dentro de mim. Eu mais obedecia, né, os meus líderes do que eu buscar o conhecimento pleno da palavra de Deus. Esperando com paciência no Senhor, ao longo desses tempos no qual já mencionei, que chegando para mim, através de um sobrinho, por nome de Ricardo da Silva, né, da cidade de Ribeirão Preto, a mais de 3.000 quilômetros, ele me mandou esse DVD. E ele ainda, quando chegasse em minha mão, ele diria para mim que aquilo seria útil para o meu viver. Então, eu dou graças a Deus por esse DVD, porque através dele eu passei a enxergar uma nova Bíblia, um novo mandamento no qual não existia dentro de mim, que era o dia de sábado. Sendo que, cansando de ler a Bíblia, passava por cima. O segundo capítulo da Bíblia já diz a respeito do sábado ser santificado. E ali, muitos de nós, muitas pessoas que trilham ainda o caminho no qual eu já passei, pessoas
ótimas, boas, sinceras, mas ainda não tenho pleno conhecimento. Depois do conhecimento, a atitude tem que ser tomada. E qual seria essa atitude? Procurar uma igreja no qual tem os 10 mandamentos. Era uma sexta-feira e eu disse assim ao Alisson: Alisson, amanhã é sábado, não é dia de se trabalhar. É o dia de santificação ao Senhor, é o sábado. E vamos nos lembrar que amanhã é o dia dele. Vamos procurar uma igreja. A igreja adventista, porque ela, no meu ponto de vista, é a única certa mesmo. Então, e assim aconteceu que no sábado nós fomos até a igreja adventista. Como eu havia feito um plano, um propósito com Deus, em dizendo: Senhor, se amanhã tu me responder diante da tua palavra e ela tocar em meu coração, o Senhor poderá ter a certeza que eu imediatamente me ligarei a essa dominação, porque ela é a igreja verdadeira. E quem vai me dizer, Senhor, não é o meu conhecimento, mas sim a tua palavra. Quando estava preparando o sermão, eu pedi a Deus que me iluminasse para que eu pudesse reavivar a igreja. Um sermão que pudesse revivar a igreja, confirmando ali os mandamentos, a guarda do sábado. E aí comecei a preparar o sermão. Preparei o sermão, fui para a igreja. Quando cheguei na igreja, ali eu percebi que um grupo tinha saído para fazer uma escola sabatina em um outro local. E aí comecei, olhei para a minha Bíblia, comecei a ter aquela dúvida. E disse: será que é esse mesmo sermão para hoje? Tinha um outro sermão já dentro da Bíblia. E disse: não, vou fazer esse que já estava dentro da Bíblia. Fiquei naquela dúvida, naquele impasse, até o momento que eu levantei para pregar. Quando levantei para pregar, o sermão que já estava dentro da Bíblia acabou caindo. Aí eu tive a certeza que eu tinha que realmente pregar aquele que eu tinha acabado de preparar. Eu tinha preparado no dia anterior. Levantei, comecei a pregar. Quando chegou na hora do sermão, o pastor Downey, fazendo a pregação, né, ele mencionava tudo aquilo que eu havia falado com Deus. Ele falava direto no meu coração, ele falava com as minhas palavras, e o Alisson ao meu lado, né, o meu parceiro que estava aqui na sexta-feira junto comigo, né, e ainda eu falava: olha, ele ouviu a nossa conversa. O pastor que está pregando a mensagem, ele ouviu a nossa conversa, porque justamente ele repetia palavra por palavras, né, a respeito daquilo que havíamos conversado. E fui até a porta me despedir dos irmãos. Primeiro irmão, segundo, terceiro, no quarto irmão, eu fui interrompido pelo senhor Guido. Eu me aproximei dele e disse assim: pastor, vamos quebrar o protocolo hoje. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu queria te dizer uma coisa. Eu sou pastor. E eu disse: que bom, parabéns. E ele disse: só que eu sou de uma outra denominação. E eu disse, olhei para ele e disse: aleluia. E ele me disse: eu queria te dizer uma coisa. Segure a sua igreja, porque eu tenho algo importante para falar para eles. Naquela hora eu entendi que ele poderia querer contestar, falar alguma coisa, trazer a doutrina da igreja dele para passar. E eu disse: mas me diga, irmão, o que é que você vai falar? Porque eu tenho que falar contigo a respeito do que aconteceu. Porque o Senhor esteve ontem conosco na nossa lavoura. Porque só Deus mesmo podia responder de tal maneira como o Senhor respondeu para nós. Aquilo realmente emocionou. Pesquise antes, busque na Bíblia, né, todo o conhecimento que você necessita. Porque há muitas denominações, mas eu posso dizer para você, para que não haja perca de tempo, use a minha experiência e o tempo no qual eu vivi em outras denominações. A verdadeira igreja tem que ter os 10 mandamentos. A verdadeira igreja é aquela no qual o Senhor, Ele é o Senhor do Novo e do Velho Testamento. Antes de você separou você. Não é complicado entender, basta aceitar e crer. Antes de você nascer,
Irmãos, pastor Guido era da igreja pentecostal e pela conversão pela fé, pela alegria de ver na palavra de Deus as verdades bíblicas, ele se converteu à igreja adventista. Irmãos, você que nos assiste agora pela internet, seja bem-vindo também. Que Deus possa tocar na sua mente, no seu coração e assistir essa programação até o fim. Aqui nós temos um casal, líderes do diaconato dessa igreja, Igreja Central de Joinville. Eu vou dirigir a palavra agora a Cláudia. Cláudia, qual era a denominação que você pertencia antes da igreja adventista e como foi a sua conversão? Eu era católica e a minha conversão foi assim. Foi mais ou menos na metade de 2003. Eu comecei a sentir uma vontade muito grande de estudar a Bíblia. E eu comecei lendo o Novo Testamento. Eu li os 4 evangelhos, aí eu fiquei com uma curiosidade de ler o Apocalipse. E eu li o Apocalipse. E eu me encantei com as passagens que falam sobre o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. E eu lembro que eu cheguei no meu trabalho, eu comentei com as minhas colegas que eu estava lendo, e eu tinha achado maravilhoso, fiquei encantada com o que Deus tem preparado para nós. E eu continuei lendo a Bíblia e comecei a perder o interesse de frequentar a minha igreja, a Igreja Católica. E eu comecei a frequentar outras igrejas. Eu ia na Igreja Quadrangular, eu fui também na Assembleia de Deus, eu ia também na igreja do R. Soares. Eu estava em busca da verdade. E eu sempre convidava o meu esposo para ir comigo também. E ele sempre dizia que não se sentia bem em outros lugares, que não fosse a igreja católica. Aí começou uma batalha, porque eu também não me sentia muito bem nesses lugares. Eu percebia que alguma coisa não batia com a palavra de Deus. Então eu comecei a orar a Deus pedindo que Ele me mostrasse qual era a igreja que Ele queria que eu frequentasse. Qual era a igreja verdadeira. E eu queria uma igreja que eu pudesse ir com o meu esposo e com os meus filhos. E em fevereiro de 2004, a Ana Rafaela, uma menina que trabalhava comigo, ela soube através de uma amiga dela, a Sara, que ia ter um curso na escola adventista. Era um curso sobre o Apocalipse. E ela lembrou que eu estava estudando a Bíblia. Então ela trouxe um convite para mim. E na segunda-feira ela já me entregou o convite. E o curso ia começar no dia seguinte, na terça. E ia começar às 7 horas da noite. E eu convidei a Ana Rafaela para fazer o curso também. E convidei a Cleide, outra menina que trabalhava comigo, para fazer o curso também. E elas aceitaram. E então eu liguei para o meu esposo e convidei ele também, mas ele não aceitou. Mas disse que eu podia fazer. Tudo bem. E chegou a terça e justamente nesse dia o meu esposo teve que viajar a trabalho da empresa. E não conseguiu chegar em tempo para ficar com as crianças. Na época, Júlio e Gabriel tinham 3 e 4 anos. E eu lembro que rapidamente eu arrumei as crianças e fui até a casa da minha irmã para ver se ela podia ficar com eles. E chegando lá, a minha irmã estava na rua, sem chave, porque o Rafael havia saído. E ela não sabia onde ele tinha ido, que horas ele ia voltar. E ele não sabia que ela estava sem chave. Então, e agora? O que fazer? Enfim, eu decidi deixar as crianças ali na rua mesmo e fui ao curso. Ali, naquele momento, eu não percebi. Só mais tarde eu fui entender que o inimigo estava lutando para fazer eu desistir do curso. E eu me apaixonei pelo curso já na primeira aula. E eu lembro que eu chegava em casa e eu comentava com o Jace sobre o que eu havia aprendido e sempre deixava a lição em algum lugar onde ele pudesse ver, para ver se despertava interesse. E, enfim, nós
passamos por muitas dificuldades, muitas provações em relação à família do meu esposo. Eles não aceitavam a nossa mudança. Uma tia dele chegou a falar o seguinte: Jason, imagine um cacho de uva. Para nossa família, você é um grão que caiu fora. E eu lembro que o pastor Érico, na época, ele leu um verso para nós da Bíblia que nos confortou bastante, nos ajudou a não desistir, que está em Salmos 27, o verso 10. Diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém. Amém. E no meu trabalho eu também fui muito provada. Mas eu posso dizer também que muitas bênçãos aconteceram. Em setembro, antes mesmo do nosso batismo, nós decidimos ir para o Rio Grande, levar essa mensagem para a minha família. É uma cidade pequena, nunca tinha ouvido falar da mensagem adventista. Ficamos lá 5 dias, estudando a Bíblia com eles até de madrugada. E para a glória de Deus, o meu pai, o meu irmão e a minha cunhada aceitaram. Amém. A igreja mais próxima era em Chapecó, 50 quilômetros. E eles iam a cada 15 dias. 1 ano depois, eles se batizaram. 6 anos depois, a minha mãe se batizou. E hoje eles vão aos cultos toda semana, porque há 6 meses tem uma igreja adventista nessa cidade. Amém por isso. Jason, obrigado. Ainda não acabou. Nosso tempo é curto, mas pode concluir, irmã. Pode concluir. Tudo bem. Então, só para concluir, eu fiz o curso até o final e me batizei no dia 23 de outubro de 2004. Foi o pastor Érico que fez o meu batismo. A Ana Rafaela, que foi quem me trouxe o convite, ela desistiu do curso logo no começo. A Sara, que é a pessoa que falou do curso para ela, também desistiu logo após. A Cleide, menina que eu convidei também, fez o curso até o final, mas não se batizou. E eu sou muito grata ao irmão João por este lindo trabalho, pelos muitos apelos, e a Deus, né, por esta conversão, porque toda conversão é um milagre, né? Então, é isso. Amém. A Cláudia me pegou uma peça. Ela disse: olha, Fernando, deixa eu falar primeiro, que eu sou tímida para falar em público. Imagina. Jason, como é que foi a sua conversão? E que igreja você era? Católica, como a sua esposa falou, né? Mas, em poucas palavras, como é que foi a sua conversão? Nós éramos católicos, né? E para mim nunca teve problema nenhum na igreja onde eu estava. Estava tudo certo, não tinha nada errado. Aí a minha esposa começou a estudar a Bíblia e viu que tinha algumas coisas que não batiam. Mas ainda assim, eu nunca fiz questão de ir numa outra igreja e não fosse a católica. Ela queria ir em outras igrejas, eu falava assim: você até vai, eu levo, mas não pede para entrar lá, né? E aí ela começou a fazer o estudo do Apocalipse. Ela foi na primeira lição, na segunda eu levava ela aqui, trazia, voltava para casa. E aí quando chegou, acho que foi na lição 9 e 10, eu comecei a despertar para algumas coisas. Percebi assim, que o que eu estava vivendo não batia com a Bíblia. E aí eu resolvi entrar na lição 11, né? O irmão João sempre convidava para participar, para entrar. Eu falei: não vou. E bem nessa lição eu falava sobre o sábado. Aí o irmão João, quando me viu, ele ficou meio preocupado. Mas agora ele não podia entrar, porque é um tema complicado, como é que ele vai entrar agora? Pois é, mas deixa o Espírito Santo guiar. E eu entrei, e ali, com a minha Bíblia católica, né, que eu falei: eu vou fazer o curso com a Bíblia católica, não quero saber de Bíblia de outra igreja. Então eu vim participar ali, daí o irmão João perguntou assim: todo mundo conhece os 10 mandamentos? Eu falei: todo mundo conhece, eu conheço também, né? E onde é que está escrito? Aí eu pensei: opa, pois é, em que lugar? Aí ele disse: abram em Êxodo 20.
Quando eu abri a minha Bíblia católica, eu já fiquei contente. Estava lá os 10 mandamentos. Só que quando eu li o segundo mandamento, que fala sobre imagem de escultura, já na hora, já na igreja onde eu ia, tinha várias imagens nas paredes. Pensei, imagem de escultura? Não, essa Bíblia aqui que não é católica. Até olhei assim, não é católica, tem uma coisa errada. Mas tudo bem. E aí em seguida, o terceiro mandamento estava igual, o quarto mandamento falava sobre o sábado. E sábado? De onde o sábado? É o domingo? Não, essa Bíblia aqui não, está errada, não tem problema. Enfim, então eu comecei a ler e vi, poxa, mas a Bíblia é católica, os 10 mandamentos está ali bem claro, e fala do sábado. Por que a gente guarda o domingo? Quem mudou? Então daí é onde que eu comecei eu falei para ela, agora eu quero fazer o estudo e quero aprender a entender por que mudou, onde que deu o problema. Né? E dali em diante. Amém. As verdades bíblicas transformam a vida das pessoas. Muito obrigado, Jason e Cláudia. Como é que você deixou de tomar cerveja? O pastor Quarup está perguntando. Cerveja, vinho, Cuba e outros mais. Eu não era beberrão, mas quando ia numa festa sempre gostava de tomar um pouco, né? E embaixo do meu congelador sempre tinha umas latinhas geladas. E quando eu comecei a fazer o curso do Apocalipse, agora eu não tenho certeza se foi na primeira ou na segunda aula que eu fui, o nosso querido Zenato entrou lá na sala. Quem já conhece um pouco da história dele, né? Ele entrou lá na sala e comentou, o irmão João está ali fazendo estudo, eu também já fiz estudo com ele. Aí ele olhou para a minha Bíblia e falou, eu estudei com a mesma Bíblia igual a sua. Daí ele disse, quando eu fiz o estudo, eu falei assim, irmão João, eu quero parar de beber, mas se você me mostrar na Bíblia que está escrito, eu paro, senão não. Daí o irmão João falou, olha Zenato, você quer saber mesmo? Quero. Aí ele abriu a minha Bíblia lá em Provérbios 20, capítulo 20, verso 1. E interessante que as Bíblias, elas falam bebida forte ou vinho. E na Bíblia Católica diz cerveja e vinho. Para minha sorte, né? Aí ele me fez olhar, quando eu li ali, vinho e cerveja. Quem quer que se apegue a eles não é sábio. Eu falei, opa, está escrito na Bíblia. E o Zenato contou a história dele, né? Que ele tinha 300 ou 500 latinhas no aniversário dele. E depois que o irmão João falou isso para ele, ele teve que parar de tomar, né? E aí eu fiquei pensando, eu tenho 2 lá em casa, e agora? Aí eu falei para a Cláudia, então vou fazer o seguinte, eu vou chegar em casa, eu vou tomar a verdadeira saideira. Uma eu abri e tomei, a outra guardei os bichinhos lá do ralo. Amém. Não lembro qual das 2. Já aproveitando, Jason, eu sei que você é líder do diaconato, assim como a Cláudia. Eu vejo que os irmãos às vezes ficam incomodados, porque quando o diácono passa nesse corredor aqui, eles não olham para esse lado. Eles atendem só esse corredor. Eu quero saber de você, essa dificuldade, se os membros entendem essa posição, por que eles não atendem o lado de lá, só esse lado? E qual a sua maior dificuldade em liderar os diaconatos ou em toda a liturgia da igreja? É que cada diácono pega uma fileira de banco. Então, para não perder muito tempo, se ele for atender cada fila dos 2 lados, demora muito, né? Então, atrasa o culto. Então, cada um pega uma fileira e ele dá atenção só para essa fileira, para todos os bancos. E às vezes tem que se esticar um pouco para alcançar, né? Dificuldade, assim como no diaconato, eu vejo assim um pouco, às vezes a falha na escala. Às vezes alguns irmãos esquecem, não estão atentos, né? E teve uma certa vez um irmão que falou assim comigo, né? Mas aqui não é uma empresa, eu não sou registrado, não estou recebendo para isso, então eu não tenho obrigação. Eu falei, irmão, aqui é a casa de Deus, nós não trabalhamos para homens, trabalhamos para Deus, né? Amém. Eu acho que o serviço de diaconato é exatamente os levitas no tempo de Moisés. A importância das pessoas a trabalhar na igreja de Deus. Tem um texto aqui em Neemias, capítulo 13, verso 14, que diz o seguinte: por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Então, o diaconato não trabalha para as pessoas, trabalha para a igreja de Deus e para Deus. Então, a gente faz um serviço voluntário.
A gente Amém. ajuda o pastor na pregação do evangelho, ajuda os irmãos, as visitas, né? Só que assim, no geral, digamos assim, ó, a grande maioria, graças a Deus, a grande maioria mesmo, é um pessoal muito dedicado, um pessoal fervoroso que sempre está batalhando, ajudando, compromissado. Às vezes não está escalado e já está ali ajudando, vê que precisa de ajuda, está ajudando. Então, graças a Deus, é um pessoal assim, muito bom de trabalhar e firme, assim, que realmente honra a Deus, louva a Deus. Amém, Jaico. Já aproveitando, Jaison, nós temos membros aqui, famílias que têm criança pequena, e a importância de se preocupar com essas crianças quando saem da igreja, descem e ficam sem a orientação dos pais, sem a vista dos pais, e ao mesmo tempo, quando nós fizemos aqui as ofertas, né, onde as pessoas se levantam durante esse momento solene. O que você tem a dizer sobre isso? O momento do ofertório é tão importante quanto um louvor, quanto o culto. Faz parte da programação do culto da igreja. E é um momento onde a gente está entregando nossos dízimos e ofertas para a conclusão do evangelho. A pregação do evangelho é a conclusão. Então eu vejo assim, os diáconos, eles estão passando nos corredores, e às vezes tem pessoas que levantam, e às vezes esbarram no diácono, às vezes pode derrubar a salva. Às vezes eu fico pensando, imagina uma pessoa trombar com um diácono e cai a salva e espalha o dinheiro, as moedas tudo pelo chão. Essa semana a gente viu na lição, né, fazer o melhor para Deus, e não qualquer coisa. Então esse momento solene é para Deus. Eu vejo que às vezes falta um pouco de reverência nessa parte por conta dos irmãos, que às vezes não entendem isso, né? Os diáconos não estão simplesmente recolhendo dinheiro. É oferta e dízimo para a conclusão da obra. Então o certo seria, após o momento que os diáconos recolheram e vieram aqui entregar as salvas, aí sim, quem precisar levantar, às vezes precisar no banheiro, alguma coisa, poder fazer. Enquanto isso, não, né? Outra coisa, a gente tem que cuidar com as crianças. Não podemos esperar que aconteça uma tragédia para depois a gente cuidar. Às vezes uma criança sai sozinha. A instrução para os diáconos e diaconisas é não deixar as crianças pequenas saírem sozinhas, só acompanhadas dos pais. Para evitar que daqui a pouco uma criança vá para a rua sozinha e aconteça alguma coisa, né? Às vezes tem moradores de ruas que frequentam a igreja, vão no banheiro, eles podem às vezes estar sozinhos, ver uma criança. Então a gente tem que cuidar com isso, né? Os diáconos e diaconistas também cuidam, ficam de olho, mas a gente não pode ver tudo. Então o ideal é as crianças só saírem acompanhadas dos pais. Amém. Obrigado pela participação de vocês. Agora eu chamo o Hamilton, eu chamo também a dona Gema e o seu Durval. Pode vir aqui na frente, fazendo favor. Enquanto eles vêm, nós vamos assistir o segundo vídeo do ex-pastor Batista, pastor Levi e a pastora Jeane. Enquanto eles se aproximam, vamos assistir o vídeo. Pastor Levi, como foi a sua experiência de conversão e de conhecimento de Jesus? Eu nasci num lar evangélico batista. Meus pais, desde pequeno, já nos conduziram à palavra de Deus. E eu fui crescendo numa família batista. E essa foi toda a minha existência. Eu nasci e cresci num lar batista. Ok. Jeane, como foi a sua experiência com Jesus? Eu nasci em uma família católica e aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida aos 17 anos de idade, em uma igreja batista. E após essa experiência com Cristo, eu preguei o Evangelho e levei toda a minha família também para a igreja batista. Vocês se conheceram, então, foi na igreja batista? Nós nos conhecemos na igreja batista e principalmente fazendo seminário. Foi no teológico, né, que nós nos conhecemos ali. Eu já estava estudando e depois Jeane chegou para começar o curso de teologia. Ela também fez o curso de teologia, ela é formada em teologia. Então vocês fizeram um seminário teológico e você foi chamado então para o ministério. Isso, depois de terminar o seminário teológico, fui chamado para o ministério e comecei a pastorear uma igreja batista. Por quantos anos, pastor Levi, o senhor atuou como pastor? Eu pastoreei uma igreja batista por 15 anos.
e o que aconteceu que levou você a um estudo mais profundo da Palavra de Deus e algumas mudanças radicais na vida de vocês. No ano de 2006, nós fomos transferidos para São Paulo. E chegando em São Paulo, eu desejava fazer o meu curso de convalidação, que é o reconhecimento pelo MEC do curso de teologia. E uma faculdade mais próxima nossa, Batista, era em São Paulo, a faculdade teológica. E a questão do ministério, muito trabalho, todas as atividades, eu fui adiando esse projeto. E no ano de 2009, eu soube que no UNASP, Engenheiro Coelho, havia o curso de convalidação. Então colocamos os nossos documentos, todo o nosso currículo para ser avaliado e fomos aceitos para fazer o curso de convalidação no UNASP, Engenheiro Coelho. Quando eu cheguei aqui, meu esposo me deixou e eu fiquei sozinha, não conhecia ninguém. E era uma sala bem homogênea, era uma sala de 75 pastores adventistas. E eu era a única pessoa que não era adventista. E o que mais me surpreendia, a coerência em relação à palavra de Deus, a maneira como era ensinado o contexto geral, aquilo ia me trazendo intranquilidade. E eu me lembro de uma certa vez que eu saí da sala de aula. Eu tive vontade de ir embora e eu procurei um lugarzinho para orar a Deus. E eu disse: Deus, o que é isso? Deus, o que está acontecendo? O que esse povo está ensinando, Senhor? Eu nunca escutei falar dessa forma, Senhor. E eu comecei a clamar a Deus e tudo tinha a ver com adoração. Tudo convergia para a adoração. Esse era o ponto em que eu buscava na minha vida. E quando eu clamava a Deus assim, eu ouvi muito nitidamente uma voz na minha mente e no meu coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E aquela intranquilidade, aquela angústia no coração cedeu e uma paz muito grande encheu o meu coração. Então eu voltei para a sala de aula. E quando eu me sentei, o professor estava terminando aquela exposição com o seguinte tema. Ele dizia a seguinte coisa: o sábado é o dia mais importante de todos, porque o sábado é a oportunidade que nós temos de experimentar aqui na terra o clima celestial, porque no céu a adoração a Deus não cessa. No céu a adoração a Deus é ininterrupta. E aqui existe uma coisa chamada fuso horário. Então, quando chega a sexta-feira, onde há adoradores do Senhor, cada país experimenta em tempos diferentes o pôr do sol, experimenta a entrada do sábado. E esses adoradores, eles cessam tudo. Eles param o trabalho, eles param os estudos, eles param de pensar nos seus problemas, nas suas crises, nas suas dificuldades, e eles começam a adorar a Deus. Então, de sábado em sábado, acontece 24 horas de louvor e adoração. E quando é que veio a decisão? Não, eu preciso tomar uma decisão e eu vou mudar de vida. Esses temas estavam mexendo comigo. Eu via que não havia como esses temas estarem fora da palavra, porque eu conferia tema e textos e eu via que tudo estava de acordo com a palavra. Mas havia uma coisa muito forte em mim, que era a tradição. Eu nasci num lar batista, havia todo um contexto, família. Eu sou o único pastor da minha família. O orgulho dos meus pais de ter um pastor. E eu pensava em tudo isso, nos meus amigos, em todo o contexto que eu vivia. Mas chegou uma noite que eu também não conseguia mais também dormir. Era eu que já me levantava de madrugada, ia para a palavra e começava a dizer: Deus, aonde o Senhor quer me levar? E Deus falava ao meu coração. Mas uma noite, era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, eu disse assim: Senhor, eu quero ir na tua palavra. Eu sempre estudava por temas. Eu quero que tu me leves a um texto, para que eu leia e o Senhor possa me falar
aquilo que está trazendo conflito ao meu coração acerca do sábado, acerca de várias doutrinas que não são compatíveis com aquilo que eu tenho aprendido até hoje. E Deus me levou lá no Salmo 119. Foi o texto que eu abri naquela madrugada, a madrugada que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E Deus me levou lá no Salmo 119. E quando eu cheguei no Salmo 119, já havia lido o Salmo 119 muitas vezes, mas nunca nessa perspectiva que Deus me levou naquela noite. E eu comecei a ler o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, 176 versículos. E eu li o verso 1. E o verso 1 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho que andam na lei do Senhor. Irmãos, mais uma conversão pela fé. Nós convidamos ex-pastores evangélicos, convidamos um ex-padre e uma ex-freira que se tornaram adventistas. Vai ficar na expectativa para que vocês percebam, tem 3 pessoas aqui. Tem aqui ex-pastor evangélicos, tem ex-freira. Agora, quem é o ex-padre? Vocês ficam pensando, examinando, que agora vem o concurso bíblico. Os jovens vão agora fazer o concurso bíblico, vocês vão esperar um pouquinho. E esse concurso bíblico é promovido pela igreja, pelos jovens. E quem acertar, no final, vai ganhar um grande prêmio. O concurso bíblico, irmãos, faz parte dessa igreja para motivar as pessoas a conhecer a verdade bíblica, a examinar as Escrituras. Boa tarde, feliz sábado a todos. Então, vou pedir ajuda aí do Fábio. Quem mais vai ajudar? Jotan. Ajudar a entregar o papelzinho. Levanta a mão, quem vai participar do concurso. Lembrando que essa é a etapa 5, as duas outras, dois sábados atrás não teve, né? Porque tinha programação especial. Tá? Então esse sábado vai ter, sábado que vem também vai ter. Então vocês que não... E se alguém que não participou as outras vezes quiser, pode ter também, tá? Pode participar sem problema nenhum. Só vir acompanhando. Lembrando que aquelas pessoas, a gente tem um ranking. Eu não consegui passar para vocês hoje quem está em primeiro e quem está em segundo, porque a gente não pontuou da última vez. Mas, esqueci o que eu ia falar. Sobre a pontuação. Então, não consegui trazer por aqui, mas quero ver se semana que vem a gente consiga trazer. Lembrando, final do ano, vai ter as 10 primeiras pessoas, vão vir aqui para frente e vão fazer uma disputa que vai ganhar um tablet. Tá? A pessoa que tiver maior numeração de pontos. Ok? Todo mundo recebeu? Quem não recebeu? Pessoal, quem tiver caneta, né, pegue a caneta, porque a gente tem pouca caneta. E outra, a gente tem pouca caneta que funciona. Entendeu? É assim, né? Vou pedir para o pastor comprar mais caneta. Isso, por favor, alguém doa uma caixa aí. De preferência Bic, tá? Bic. Nada dessas canetas. Isso, então tá bom então, dona Maria. Todo mundo recebeu? Quem não recebeu? Caneta, preciso de caneta aqui, papel ali. Só lembrando, pessoal, da última vez teve o concurso, as 5 perguntas, e teve uma pergunta extra que valeu 5 pontos. Então você que às vezes está mal ou foi mal nessa, lembre-se, pode aparecer a qualquer momento uma pergunta que vale 5 pontos. Ou uma pergunta que vale 2. Então, isso não é porque você está mal que tu pode ficar... Ou pode ficar pior ainda, né? Mas pode melhorar também. Todo mundo recebeu? Podemos começar? Ok? Lá atrás. Recebeu? Ok. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Bate aí, Sandro. Vai. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição? Fácil, né? Letra A, Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena. C, Marta.
Ô, gente, até eu sei. Não, vai ter. O pastor não sabe direito das coisas. Vamos lá. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena ou Marta? Foi fácil, né? Pessoal, não esqueça de escrever o nome legível. Legível, por favor. Pergunta 2. Vamos à pergunta 2. Ana pediu um filho para Deus. Qual o nome da criança? Ana pediu um filho para Deus. Qual o nome da criança? A. Samuel. B. Moisés. C. Ezequiel. Hoje o Sinho, ele deu uma relaxada, né? Hoje ele, vai, ganha. Ana pediu um filho para Deus. Qual o nome da criança? Samuel, Moisés ou Ezequiel? Ok? Vamos para a próxima? Vamos lá. Pergunta 3. Quem construiu a arca do concerto? A. Bezaleel. B. Icabode. C. Azazel. Pô, só foi falar também, né? Só foi falar, hein? Letra A. Bezaleel. B. Icabode. C. Azazel. Vou até dar um tempinho aqui, porque... Entendeu? Voltou a letra D, não é, né, pastor? Ok? Vamos para a próxima? Vai. Pergunta 4. O que quer dizer a palavra Rabone? Rabone. Rabone. Profeta? A. B. Onipotente. Ou C. Mestre. A. Profeta. B. Onipotente. C. Mestre. Fez umas perguntas fáceis hoje, né? Assim, pode dar uma ajuda assim, pessoal. Isso. Então tá. Ok? Pergunta 5. E última pergunta. Dos livros abaixo, quais terminam com uma interrogação? Abacuque e Tito, Jonas e Naum, Daniel e Romanos. Ó, gente, desculpa, acho que vai ter que ser no chute isso aí, né? Dos livros abaixo, quais terminam com um ponto de interrogação? Semana que vem vai vir com um ponto final. Tá? Ok, Abacuque e Tito, Jonas e Naum ou Daniel e Romanos? Já pensou se for Romanos e Naum? Não tem. Ok? Todo mundo? Quem me ajuda? Fábio, pode recolher. Não passa outra. Segura. Joatan, ajuda. Ajuda aí o pessoal. Quem está pronto, levanta o papelzinho. Levanta o papelzinho, isso. Depois a gente vai passar aqui. Lembrando, pessoal, quando eu falar deu, quem não entregou, só lamento, entendeu? Então, levanta a mão aí. Jotan, lá no fundo, lá. Aqui todo mundo recebeu? Todo mundo entregou? Todo mundo entregou? Não? Aqui, eu pego. Peguei. Beleza? Todo mundo? Fechou? Ali, ó. A Sandra. Beleza? Vamos às perguntas, as respostas corretas. Vai lá, bate um enter aí. Acho que tem uma curiosidade antes, né? Bate um enter. Uma curiosidade, vai lá. Quantas traduções existem da Bíblia? A Bíblia já foi traduzida para aproximadamente 2.000 idiomas. As cópias mais antigas estão na Biblioteca do Vaticano, no Museu Britânico, Londres, Inglaterra, e no Museu de Jerusalém, Israel. Uma curiosidade que às vezes é bom colocar. Então, para você que não sabia, um dia fala para uma pessoa, há aproximadamente 2.000 idiomas. Bastante, né? Eu só sei um idioma. Vamos lá. Vamos para as respostas. Só um pouquinho, eu peço para vocês baterem enter. Vai, pode bater. Isso. Quem foi a primeira pessoa? B. Maria Madalena. Não era... Eu aviso para vocês bater. Vamos lá, próxima. Vai. Ana pediu um filho para Deus. Qual o nome da criança? A. Samuel. B. Moisés. C. Ezequiel. Vai.
Samuel. 1 Samuel 1:20. Vamos para a pergunta 3. Quem construiu a arca do concerto? Bezalael, Icabode ou C. Azazel? Espera aí, não passa. Pastor, quem foi? Letra A? Viu? A gente bota... é bom, né? Vamos ver se o pastor está certo. Manda ver. Vai. Te botei numa encrenca, hein, pastor? Já pensou? O pastor estudou, o pastor é bom. Vamos para 4. O que quer dizer a palavra Rabone? A. Profeta. B. Onipotente. C. Mestre. Mestre? É? Vamos lá então, será que é isso? Ô louco, São João 20:16. Última pergunta. Dos livros abaixo, quais terminam com um ponto de... Peraí, não... Abacuque, Tito, Jonas e Naum, Daniel e Romanos. Eu ia perguntar, quer arriscar? Não? Alguém quer arriscar que tem certeza? Certeza. Qual que é? B. Letra B. Tu tá certa disso? Posso perguntar? Manda. Jonas e Naum. Se alguém quer conferir, por favor, abre a Bíblia no final de Jonas e no final de Naum. Certo? Você vê, né, pastor? Gente, obrigado e até sábado que vem. Eu fiz uma pergunta antes do concurso bíblico. Quem é o ex-padre aqui dos três? Hamilton? Levanta a mão, quem é o seu Durval? Irmãos, eu queria que você, lá do som, passasse o vídeo 3. Nós vamos conhecer então o ex-padre. Irmão, enquanto demora lá um pouquinho, eu tenho aqui fotografias da irmã que trouxe para nós, a ex-freira. Quem quiser dar uma olhada para comprovar que realmente ela trabalhou na Igreja Católica, o batismo dela como irmã da Igreja Católica. Eu pediria aqui o diácono para poder vir e mostrar aqui para a igreja. Aí vamos passando de mão em mão. Depois então a gente devolve para ela. Faltou o som. Cartão postal do distrito de Riozinho, no estado. A construção chama a atenção dos moradores do pequeno vilarejo. Construída sem engenheiros e nem arquitetos, a pequena igreja se tornou um cartão postal do distrito de Riozinho, no estado de Rondônia. Manuel Francisco Machado trabalhou em muitos países e cidades, inclusive no Vaticano. E depois de 35 anos servindo como monge, conheceu a Igreja Adventista. Feliz pela descoberta e grato pela nova vida, decidiu construir uma igreja. Eu fui 35 anos monge. E hoje essa igreja que eu estou construindo aqui no Riozinho é como se eu estivesse acertando as minhas contas com Deus. Ainda como monge, ele sofreu um acidente e, como sequelas, fala e ouve por um aparelho. Graças a uma célula-tronco, ainda pode caminhar. E mesmo assim, não se limitou de construir a pequena igrejinha com tantos detalhes. E ele fez com muito carinho, acompanhou todos os dias da construção, não saía daqui. Colocava a mão na massa, orientava, ajudava, se esmerava nos detalhes, porque ele é muito detalhista, né? E foi construindo e chegou no estágio que nós estamos hoje. Hoje é um dia muito especial na vida do seu Manuel. Depois de 400 dias de muitas doações e também de construção, ele finalmente vai entregar a igreja do distrito de Riozinho para a administração da Igreja Adventista. A comunidade compareceu para prestigiar o novo cartão postal no dia da inauguração. A construção não está 100% concluída, mas o sonho do dedicado senhor de 75 anos foi realizado. Deus opera milagres na vida de pessoas como o meu Manuel, que se colocaram no seu coração, que é possível servir ao Senhor e é possível erguer uma igreja, ele sozinho.
buscando, dedicado. Essa igreja nasce como fruto de um sonho. E louvado seja por esse sonho. Que outros também possam sonhar como ele e fazer nascer outras igrejas para a honra e glória do Senhor. Irmãos, conversão pela fé é o tema dessa tarde, em adoração e louvor a Deus. E o Padre Emanuel, infelizmente, não pôde vir, mas ele deixa aqui um abraço à Igreja Central de Joinville, e numa outra oportunidade, em outro JA, ele então marcou que vai vir, se nós então entrarmos em contato com eles. Aqui nós temos o irmão Durval. Eu gostaria que o irmão Durval falasse para nós em que denominação o irmão pertencia. Era pastor de que igreja, irmão? Eu fui pastor na igreja do Evangelho Quadrangular, 10 anos. Como é que foi a sua conversão, irmão? O que aconteceu que o senhor se despertou para se tornar um irmão da igreja adventista? Bom, nós dávamos curso bíblico, estudo bíblico, né? Nós tínhamos um seminário, e lá tinha eu um aluno que era batizado na igreja adventista há pouco tempo, mas já era adventista. E começou a questionar as coisas que nós ensinávamos. Daí eu, com toda aquela sabedoria que tinha, de como esse cara pode me questionar, sendo eu pastor, professor, ele ficar me questionando. E eu topei a parada para desmascarar o conhecimento dele, para mostrar o quanto eu tinha conhecimento. Quanto tempo o senhor era pastor? 10 anos. Isso, irmãos, levou 1 ano e meio, nós estudando, brigando, questionando. Isso envolveu o falecido Valdemar Fuchner, vários irmãos de Joinville que estudavam com a gente. E dando mais ou menos 1 ano e meio, eu me dei por vencido. Não tinha mais argumentos. Irmão Hamilton, ele é membro dessa igreja, da Igreja Central de Joinville. Talvez a maioria não saiba, mas ele estudou para ser pastor. Em que igreja, irmão? Eu também estudei participava da mesma igreja do Durval, né? Já conhecia ele lá, da igreja do Evangelho Quadrangular, ou a Capela da Bênção, como é conhecida aqui na região, né? E eu estava 7 anos lá na igreja, já nessa igreja, até que a minha esposa achou um bendito folheto na rua às 5 horas da manhã. E nesse folheto, por isso o folheto pelos milhares que é feito, né, milhões, mas tenho certeza que às vezes um faz o efeito ali, né? Então continua entregando folhetos. Nesse folheto, eu sou obrigado a contar esse pedaço. Na época da Voz da Profecia, existia o folheto e você poderia fazer 2 perguntas. E essas 2 perguntas você enviava para o Rio de Janeiro, uma carta que já vinha selada pela Voz da Profecia. E ela, minha esposa, curiosa como toda mulher, ela pegou e escreveu lá. E ela perguntou, a pergunta dela é: por que os adventistas não eram batizados com o Espírito Santo? E por que não falavam, e por que guardavam o sábado? Ela fez essas 2 perguntas. 1 ano e 7 meses depois que ela mandou isso, o nosso ilustre, né, o irmão Valdemar Fuchner, acho que as pessoas mais antigas da igreja tiveram o prazer de conhecer, apareceu na minha casa, então, para responder as 2 perguntas. Eu não participei, né, porque eu estava estudando, estava no último ano de teologia do Evangelho Quadrangular, e, enfim, ela aceitou um curso bíblico, né, que é praxe nosso, né, da igreja. Ela começou a fazer o curso, daí ela me questionou por que eu não estava fazendo, porque eu disse para ela simplesmente assim, qualquer pessoa prova a sua doutrina dentro da Bíblia. Qualquer igreja, ela vai provar a sua doutrina dentro da Bíblia. Se certo ou errado, ela vai conseguir, através de versículos ali de texto, ela consegue provar, né, dentro, esse provar, claro, né, entre aspas. Então, eu questionei só isso, e ela fez um curso Família Feliz, a Bíblia Fala. Daí 2 meses depois, então, não resistia o irmão Valdemar Fuchner, com todo o jeitinho dele. Daí eu comecei a fazer o curso. Nós tivemos o privilégio de ser a primeira família de Joinville a fazer o curso do Apocalipse, antes de ter o curso do Apocalipse. Amém. Então, dali em diante, ele levou 1 ano e 8 meses indo na minha casa para poder pregar.
Eu dou graças a Deus que eu ainda sou daquela geração que ensinava bem a palavra de Deus, e a pessoa que estudava a palavra de Deus em um ano e pouco, ela jamais vai deixar de ser adventista. Até pode ser na igreja, mas ela jamais vai deixar de ser adventista. Só para concluir, ainda fazendo o curso do Apocalipse, eu e minha esposa, antes de ser batizado na igreja, nós passamos todo o curso do Apocalipse na igreja adventista lá do bairro Aventureiro. Nós, eu e ela, passamos para os adventistas. Nós não éramos batizados ainda. O irmão Pademar dava o estudo para nós e nós repassávamos para a igreja lá. Então, nesses 1 ano e 7 meses passou, e graças àquele folhetinho lá, né, não a nós, hoje da nossa família e pessoas que estão na igreja passam de 50 pessoas já. Graças àquele folhetinho. Amém, irmão? Igreja, o ex-pastor Durval, o Hamilton, mora em Joinville, mas a ex-freira, a dona Gema, ela mora no Paraná, e ela se dispôs a vir para cá com suas próprias condições, e ela aqui vai então falar para nós hoje como é que foi a conversão da irmã para as verdades bíblicas. Vou me levantar, porque essa cadeira é muito baixinha, aquela é muito alta. Uma boa tarde a todos os queridos irmãos. Eu estou aqui por 3 motivos. Primeiro, para glorificar o nome de Deus e dizer a Ele muito obrigado pelas grandes bênçãos que Ele tem demonstrado na minha vida. Em segundo lugar, o objetivo é fortalecer-nos a fé mutuamente. E em terceiro lugar, responder o convite do irmão Fernando, pelo qual eu agradeço. Eu penso que aqui muitos dos irmãos já conhecem a minha história. Quantos? Então eu vou resumir, fazer o resumo dos resumos para não ficar assim muito cansativo. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja aqui de Joinville, porque aqui foi a primeira igreja que eu fiz uma semana de oração e eu estava assim muito temerosa e tremente como estou agora. Eu nunca me acostumo a falar em público e é sempre como se fosse a primeira vez, especialmente quando falo sobre Deus. Então a emoção é muito grande. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, porque fui acolhida com muita paciência, com muito carinho, e coisas assim para mim inéditas, porque eu vinha de outra igreja. Bom, como se deu a minha conversão? A minha conversão veio se processando muito de longe. E foi dentro do convento. Com 11 anos eu fui para o convento para ser a salvadora da minha família, porque nós acreditávamos que todos seriam salvos na família se tivesse uma filha padre, um filho padre ou uma filha freira. Lá dentro, quando eu tinha 15 anos, eu era postulante, e o Papa João XXIII autorizou a leitura da Bíblia para fazer a união das igrejas. Mudou o nome dos protestantes, que eram hereges, para irmãos separados. E o objetivo, então, era haver um só rebanho, a Igreja Católica, e um só pastor, o Papa. E eu trabalhei, e eu amava a igreja, eu queria ver todos os irmãos separados de volta à sombra do Vaticano. Aí, aquela manhã de domingo, a madre entrou no nosso refeitório e ela disse: temos notícia de Roma, o Papa autorizou a leitura da Bíblia. Até ali eu nunca tinha visto uma Bíblia. Eu conhecia os evangelhos, as epístolas, mas Bíblia eu não conhecia. Aí a madre disse: as que quiserem podem comprar a sua Bíblia, mas muito cuidado. Só interpretá-la conforme Roma interpreta. O Papa tem autoridade divina para fazer isso, e só ele. Não façam como os protestantes fazem, que eles fazem da sua cabeça. Nós não podemos. E o Apocalipse continua proibido. Quem ler tem uma maldição sobre ele. Bom, pulando agora um trecho bem grande ali. Numa manhã de aula de teologia, nós tínhamos feito todo o estudo sistemático dos 10 mandamentos do catecismo, e agora a irmã mestra disse: as que têm a Bíblia, vamos compará-lo na Bíblia. E eu disse: na Bíblia os 10 mandamentos? Eu só conhecia de cor e salteado os do catecismo.
Então agora eu vou ler com toda atenção para ver se os protestantes não mudaram, porque os protestantes, a Bíblia é dos protestantes, e eles usavam a Bíblia, para mim a Bíblia era como que um instrumento de tortura para criticar a minha igreja, a igreja católica que eu amava de todo o coração e era capaz de dar a minha vida por ela. Aí a irmã mestra, o primeiro mandamento igual, o segundo, não, mas aqui proíbe as imagens, nós temos uma igreja cheia. Não, mas nós não adoramos imagem, nós veneramos, como temos fotos dos pais, dos amigos. Tá bom. Eu nunca fui muito ligada aos santos. Eu sempre fui direto a Deus, não ia pelos ministros. Quando chega no quarto, e aqui eu percebo um círculo virtuoso, todo mundo aqui esbarrou com o sábado, e eu também esbarrei no sábado. Só um pouquinho, irmã. A senhora já vai continuar. Pode pôr o PowerPoint lá dos mandamentos, irmão? Pode continuar, irmã. Aí o quarto mandamento. Lembra-te do dia. Irmã mestra, nós guardamos o domingo, e por que aqui está sábado? Não, porque o Papa mudou em homenagem à ressurreição de Jesus. É a mesma justificativa até hoje. A mesmíssima. Aí vamos continuando. E aquilo ficou marcado dentro de mim. Mas, quando nós concluímos 10 mandamentos, veja a bomba que ela jogou sobre nós. E só a mim atingiu aquela bomba que ela falou. E ela disse o seguinte: porque esses 10 mandamentos que estão na Bíblia são ainda aqueles que Deus escreveu com a sua mão em 2 tábuas de pedra e deu a Moisés no Monte Sinai. Irmãos, eu acho que uma bomba não teria produzido um maior efeito em mim. E eu disse: irmã mestra, a senhora tem certeza que são ainda aqueles? Sim, ela disse. Como a senhora pode provar isto? E ela folheou a Bíblia até Êxodo 31, 18, e lá então ela leu essas palavras que eu repeti agora. E folheou mais um pouco e achou outras palavras lá. E naquele momento, então, eu me isolei, eu viajei para o céu e disse para Deus: um dia eu vou guardar esses 10 mandamentos, nem que eu seja a única criatura a fazer isso na face da terra. Não sabia ainda da existência de adventistas. E eu já me imaginei sozinha, isolada, mas guardando os 10 mandamentos. E eu senti assim uma tremenda paz. E o mandamento que mais se salientou foi o sábado. O sábado para mim era um canal, uma ligação entre eu e Deus, uma coisa bem estranha. E futuramente, fazendo estudo profundo do sábado, eu percebi realmente que o sábado é isso mesmo. É um canal de ligação, é um elo entre eu e Deus, é um sinal. Bom, agora fazendo mais um salto bem grande, saí do convento. Não, eu fiquei lá. No noviciado, quando era noviça, eu descobri que tinha um santo católico que considerava o sábado perpétuo. E era o meu santo preferido, Santo Agostinho. Eu amava Santo Agostinho porque eu me identificava com ele. Ele era muito inquieto, eu também era inquieta. Ele tinha algumas inclinações que eu também tinha. E ele dizia o seguinte: o sábado é de duração perpétua. Quando Deus criou o mundo, cada dia ele dizia: houve manhã e tarde. O primeiro dia, houve tarde e manhã. O segundo, e assim por diante. Chega no 7º, ele não diz houve tarde e manhã, o 7º dia. E eu conferi na Bíblia e realmente não estava lá, porque ele disse que ele não teve um começo, o sábado, e nem terá um fim. Ele será guardado na eternidade também. E eu disse: não estou sozinha. Bom, agora dando um pulo, então, fiz os votos, pobreza, castidade e obediência, trocamos de nome. O meu nome era Irmã Maria Solange. O sobrenome não era utilizado, só para fins de documentos leigos, no caso, o título de eleitor e outras coisas. No diploma também constava o nome da freira, tudo. Mas eu queria sair, eu não era feliz, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, eu era esposa de Cristo, não me encontrava com Cristo. Com muito custo, elas permitiram eu sair, não queriam que eu saísse. Aí a madre chamou meu pai para me buscar, enquanto ela me tirava aquela indumentária toda, o hábito, né? E ela dizia: irmã Solange, a partir de hoje você será gema novamente. Lembra-se, fizemos tudo para salvá-la, você rejeitou. Hoje você está selando a sua condenação eterna. Não há esperança de salvação para ti.
E eu saí e meu pai, quando me viu com as roupas leigas, ele disse, eu preferia vir buscá-la no caixão. Bom, fazendo mais um salto agora em casa, eu fiz outra descoberta. Eu consegui levar a minha Bíblia escondida no meio das roupas, porque a mala foi toda vistoriada, mas a Bíblia escapou. E lá em casa, então, meu pai, cuidado, quem lê a Bíblia fica louco. E eu lia escondido, então, no quarto, no meu quarto, assim, para ele, fora da vista deles. E lá fiz outra descoberta muito grande. Peguei o livro de Daniel, comecei a ler o livro de Daniel, e os irmãos já estão imaginando o que eu descobri. Eu descobri o dia da volta de Jesus. E eu disse, por que os protestantes não viram isso? Daniel 8,14, até 2.300 tarde de manhã, está aqui a volta de Jesus. Como que os protestantes não viram isso? Que eles são as pessoas da Bíblia. E eu tinha vontade de sair gritando e falar que eu descobri o dia da volta de Jesus, mas daí eu parei. E eu disse, eu começo a contar de Daniel para frente. E eu era professora de história no colégio, eu sabia que o Império Babilônico datava lá mais ou menos do 6º século antes de Cristo, mas se eu contasse de lá para frente, já tinha passado. Se contasse de Jesus para frente, ainda estaria muito longe. E eu lá matutando, aí veio na mente uma frase do Evangelho, não sabeis o dia e a hora. Eu digo, então, o Velho Testamento contradiz o Novo Testamento. E eu queria encontrar aquela seita que guarda o sábado, porque no noviciado, estudando a história das religiões, eu descobri que tinha uma seita que guardava o sábado. Eu queria essa seita, eu queria sair de casa para ir embora. Lá não havia igrejas evangélicas, mesmo que houvesse, eu não poderia matar meus pais de desgosto. Eles já estavam muito tristes, porque meu pai disse que preferia ter ido me buscar no caixão do que sem o hábito. Agora, então, o que eu faço? Eu esperava que acontecesse. Meu pai sai de casa só para casar. Filha minha não sai de casa para trabalhar. Ainda aquelas pessoas bem tradicionais. E agora? Acontece que o padre de Mariópolis era muito amigo da família e eu montei um jardim da infância lá nas dependências da igreja. E aquele padre muito amigo da família, e um dia ele chegou lá, quando eu soltei todas as crianças, ele disse, Gema, eu quero conversar contigo. Eu rezei bastante, eu meditei bastante, eu cheguei a uma conclusão, você é a pessoa que vai me fazer feliz. Você não quer casar comigo? Primeiro pedido de casamento. Aí eu fiquei assim, sem graça, eu disse, eu quero me casar, mas não como padre. Ele ficou vermelho, ele disse, não comente nada com os teus pais. E eu pensei, esse é o motivo que eu vou sair de casa agora, com a bênção dos pais. Não casando com o padre, mas eu cheguei em casa, mãe, eu quero ir embora daqui. Para onde? Para Curitiba ou qualquer lugar. Não, o que você vai fazer lá? Um curso? Não, não vai. Vou, não vai. Comecei a chorar, porque chora, me pediram para não falar, pois agora vai falar. Aí eu contei, o padre pediu-me em casamento e eu quero ir embora longe dele. Mas vai embora até para São Paulo, e eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, não conhecia ninguém, o meu maior objetivo, buscar uma ideia pela qual viver e morrer, e procurar os adventistas o 7º dia. Só que muitas coisas aconteceram, procurar emprego, me adaptar. E a gente ainda com aquele estilo de freira era muito difícil. Eu tomei um cuidado, não falar para ninguém que eu era uma ex-freira. Só para não despertar preconceito, a mais preconceituosa era eu. Bom, fazendo mais um salto, procurei uma igreja, outra. Quem que guarda o sábado? Os batistas. Fui para os batistas, batista não guardava. 13 igrejas evangélicas, inclusive a quadrangular, inclusive outras ali. Não era aquilo. Não é o meu Deus esse aqui. Muitas coisas engraçadas aconteceram. Parti para as orientais. Orientais têm uma filosofia até que convence até certo ponto, mas não para quem é cristão. Lá tem a reencarnação, e se Jesus Cristo é um fato histórico, ele deve ter alguma coisa a ver com a minha salvação. E lá não tinha Jesus Cristo. Havia alguns ensinamentos, como amar o próximo e outras coisas. E agora? Uma amiga, uma colega de trabalho, que era médica,
e era espírita, Allan Kardec, ela disse, vai lá, Gema, lá você encontra a resposta para tudo. E aquele vazio grande dentro de mim. E eu fui para Allan Kardec 1 ano. O que me fez sair? O livro Evangelho segundo o Espiritismo, e porque é a última encarnação minha aqui na Terra, porque eu nasci no signo de Leão. Eu já estava perfeita. E eu digo, onde está a minha perfeição? Foi embora. Aí eu digo, bom, fazendo mais um salto agora, eu decidi fazer a minha própria religião. Não, no começo eu decidi largar tudo, porque eu namorava um japonês e ele me exigiu que eu decidisse. Eu disse sim, então vou largar, porque eu sabia que casando com ele, ele era budista, eu interromperia as minhas buscas e pararia por ali. E era um jugo desigual. Sem conhecer a Bíblia, eu já sabia disso. Só que naquele mesmo dia que tomei a decisão do sim, eu sofri um acidente muito grave. Aí Deus me salvou por milagre, estou aqui por milagre, pelos médicos e por mim mesmo. É um milagre isso ali, um milagre de Deus que os próprios médicos consideram. Bom, daí depois disso, comecei a buscar de novo. Mas onde buscar? Se tudo eu já tinha passado por tudo. Quando alguém dizia, lá é bom, vai lá. Eu ia, não era lá. Um dia, entrando numa igreja, lá na Praça da Sé, não na catedral, numa igreja lá perto, eu fui me ajoelhar aos pés da Nossa Senhora da Cabeça. Nunca tinha visto essa imagem. Era Nossa Senhora com o menino Jesus com a cabeça na mão, e eu me ajoelhei lá para agradecer, porque afinal de contas o acidente afetou a minha cabeça. Foi um traumatismo muito grande, craniano. E eu estava lá de joelho tentando. Aí veio na minha mente, eu sou uma grandíssima idiota que é ajoelhada diante de uma das criaturas de Deus, embora a mais honrada, que é a Virgem Maria, só que uma criatura dele. Em vez de agradecer diretamente a Deus que me salvou, porque lá depois que eu me recuperei do coma, lá em Águas de Lindóia, em Serra Negra, eu busquei a Deus pela primeira vez, de todo o coração, e Ele me atendeu. E eu ia fazer a minha religião. Agora eu percebo como Deus me conduziu. Eu fui trabalhar no Hospital Samaritano, como no setor de comunicações, e ali conheci pela primeira vez um colega adventista. E por telefone, à noite, no plantão, nós dois conversávamos muito. E o assunto sempre era religião. Quando eu percebi que ele guardava o sábado, então eu disse, eu estou no caminho certo. E eu questionei com ele a origem do mal. Eu disse, eu não entendo a origem do mal. Se Deus é bom, tudo é bom, por que o mal? E ele disse, eu tenho um livro que vai te explicar e vai esclarecer. Que livro é? Onde eu compro? Não, o livro não está à venda. Então, onde eu acho? Como é que é o nome do livro? É O Conflito dos Séculos. O título me atraiu bastante. Eu gostava muito de ler, sempre gosto. Aí ele não trouxe. No próximo plantão eu te trago. Passaram-se meses e ele não trazia. Me trouxe Caminho a Cristo, me trouxe o Desejado. Não era aquilo que eu queria, embora o Caminho a Cristo foi uma joia para mim, que me incentivou a buscar nessa trajetória. Bom, aí o grande conflito, quando eu comecei lendo lá, falando da Igreja Católica, quase eu encostei o livro. Não suportava que falasse mal da Igreja Católica. Afinal de contas, eu estava ligada a ela, eu amava ela, ela era suprema. E agora, como se atreve ali qualquer religião falar mal da Igreja Católica? E conhecem por acaso? Mas continuei lendo. E o pior é que conhece mesmo. Eu conhecia bem a história da Igreja Católica lá da Idade Média, aquelas mazelas todas, e esse grande conflito falava ainda mais atenuada um pouquinho a história. Então eu tive que dar a mão à palmatória e continuei lendo. Ali eu encontrei então também a resolução das 2.300 tarde-manhãs, eu disse, aqui é o caminho. Mas havia doutrinas inéditas, a mortalidade da alma. Não, isso não pode ser. Eu fui feita à imagem e semelhança de Deus. Como eu vou morrer como os animais? Eu tenho uma alma imortal para ser salva. Era isso que eu pensava. Aí eu estava tão angustiada porque passaram-se alguns meses, quase um ano, aí aquele irmão me convidou para ir na igreja dele.
a igreja do Riacho Grande, em São Paulo. A igreja mais linda que eu já vi até hoje, uma igreja aconchegante, bonita, reverente, enfim, tudo que uma igreja precisa ter para adoração a Deus, aquela igreja. E lá eu percebi realmente que aquele povo culto, a maioria daquela igreja, eram ou alunos ou professores da USP, da Universidade de São Paulo, e eles criam infantilmente na Bíblia. A minha cabeça assim girava, como pode? Bom, então eu ajoelhei e disse, meu Deus, o Senhor sabe que eu estou em busca da verdade, só da verdade, me mostre onde ela está, na igreja adventista, na igreja espírita ou na igreja católica. Citei essas três. E um dia estava em casa, eu dividia o apartamento com mais 3 colegas, 4 lá em Pinheiros, em São Paulo. Eu estava sozinha naquela manhã de sábado em casa preparando o café. E eu escutei uma voz, leia a Bíblia, a verdade está lá. E eu levei um susto, estou ficando louca? Será que agora as sequelas do acidente? Parei para ouvir melhor, leia o Apocalipse, a verdade está lá. E eu, duvidosa, eu mesma sendo cruel e fria comigo mesma, eu não queria me iludir. Cheguei no plantão, falei para o colega adventista, contei para ele a história, ele disse, não tenha dúvida, é a voz do anjo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aí eu comecei a ler a Bíblia e lá encontrei passagens que realmente o homem morre. Aí eu vi que a ressurreição faz sentido, porque se eu estou no céu, para que ressuscitar? Que a minha mãe, quando era criança, ela explicava que quando Jesus voltasse no fim do mundo, todo mundo ressuscitava. E eu tinha uma dúvida muito grande, se estão no inferno, vão sair do inferno para ir lá no cemitério pegar o corpo, quem está no céu, desce do céu e vai lá. Então agora explicou tudo bem claro. Aí eu comecei a frequentar a igreja. Eu não tive estudo bíblico, mas eu pesquisava. Tinha uma casa publicadora, Santo André, que eu tinha descoberto através de um livro que alguém tinha deixado em cima da minha mesa de trabalho lá no hospital. E eu identifiquei aquela casa como sendo os adventistas. Fui lá, comprei todos os livros que eu achei interessante e comecei a ler. E aí a conversão ia se processando, ia se processando. E um sábado eu pensei comigo, vou ficar em casa lendo a Bíblia, não vou para a igreja. Fiquei lá, estava lendo o Apocalipse. A voz me mandou ler o Apocalipse, então vou ler. Quem sabe eu acho ali a verdade. Eu estava lendo Apocalipse 18, versículo 4. Quando eu estou lendo o versículo 4, só com os olhos e a mente, aquela voz falava aqui assim para mim, a mesma que alguns meses atrás mandou ler a Bíblia, agora ela dizia, leia, sai dela, povo meu. Olha, irmãos, não dá para explicar a emoção, porque agora eu identifiquei que era a voz de Deus. Assim a minha garganta trancou, eu levantei, ajoelhei, mas não conseguia falar uma palavra de gratidão, não conseguia expressar nada, eu só emoções. Levantei e fui para a igreja. E assim, irmãos, bom, e pesquisando, seria uma história muito longa. Resumindo mais um pouquinho, marquei o batismo porque eu já tinha conseguido eliminar todos os percalços, né? A relação ao sábado, a relação às comidas imundas, a relação a... enfim, tudo. Aí, numa noite, eu telefonei para o pastor e pedi o batismo. Queria começar o ano de 82 batizada com Deus. Aí o pastor ficou surpreso, porque eu nunca ganhei estudo bíblico, mas frequentava a igreja 1 ano e meio, e a minha busca já estava se processando há muitos, muitos anos, né? E a conversão já estava acontecendo. Eu não estou explicando tudo, porque vai muito longe. Marcamos o batismo, o pastor estava de férias, mas adiou as férias para vir fazer o batismo, 9 de janeiro. Só que, uma semana antes do batismo, a minha cabeça começou assim, parece que foi o abrigo de todas as dúvidas do mundo inteiro. Será que não estou fazendo um passo em falso? Será que eu estou indo no caminho certo? Eu não tinha dúvida intelectual. E por que agora essas dúvidas? Não tinha dúvida doutrinária nenhuma, embora não tivesse tido um estudo bíblico. Mas eu havia lido quase todos os livros, me questionado sempre com Deus, e Deus me respondendo. Eu já não aguentava, eu estava emagrecendo. Uma das colegas onde eu morava perguntou, o que está acontecendo? Está doente? Está magra?
Aí eu disse, não, eu tenho batismo marcado, mas eu não sei se eu vou me batizar, se é certo. Ah, batize-se. Se não é certo, volta para trás. Negativo. É justamente isso que eu não quero fazer. Com Deus não se brinca e a decisão é definitiva e permanente. Aí eu procurei o pastor Vargas, o José Vargas, para eu adiar o batismo. Quem sabe eu me santifico mais. Ninguém atendia o telefone. Eu tive vontade de procurar o cardeal de São Paulo. Passei diversas vezes lá em frente à Cúria Metropolitana, no palácio dele. Não fui lá. Porque eu sabia o que ele ia me falar. Você está indo para o caminho errado e a voz da consciência. Então, sozinha. Não, sozinha não. Deus responde às orações. Naquela manhã de quinta-feira, o batismo era sábado. Cheguei no serviço, coloquei a cabeça em cima da máquina de escrever na minha mesa. As meninas todas trabalhando ali, cada uma na sua mesa. E eu disse para Deus, tu sabe que eu tenho o batismo marcado para sábado. O Senhor sabe que eu sei que é o lugar certo. Por que agora esse medo, essa dúvida que eu estou dando um passo em falso? Eu lembrava muito da palavra de Jesus que disse, nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas que também ensinarão, também falarão, que se possível enganam os próprios escolhidos. E os adventistas são tão perfeitos naquilo que falam, naquilo que ensinam, será que eles não estão encaixados nesses falsos profetas? Eu era muito fria comigo, eu queria só a verdade, eu não queria... Por isso que eu não tive estudo bíblico também, fui a sós com Deus. Então eu disse a Deus, por favor, me dê um sinal visível, palpável, de que o Senhor está me dirigindo. Mas eu quero um sinal dramático, eu quero um acidente. Só que nesse acidente eu não devo sofrer nada. E eu mentalizei um acidente de trânsito e eu pensei comigo, eu nunca vai me pegar porque eu sou cega do olho direito ainda em consequência do outro acidente anterior. E eu disse, por favor Deus, e tem que ser hoje. Se passar de hoje, eu tomo como negativa a resposta, cancelo o batismo e não se fala mais no assunto. Olha, não foi uma oração atrevida e ninguém percebeu. Era eu e Deus. Daí ele me deu a resposta naquele dia de uma maneira bem dramática. Um acidente que só eu fui envolvida. Não foi um acidente de trânsito. Vocês nem imaginam o que foi. Mês passado eu fui a São Paulo, pois eu tive que passar justamente naquele local. Eu passei devagar, passei degustando e recordando aquele encontro com Deus que eu tive naquele momento. E foi assim, bem lá no coração de São Paulo, atrás da Praça da Sé tem a Praça João Mendes. Ali naquela avenida ali que faz a ligação das duas praças, é uma avenida extremamente movimentada. E eu tinha ido para lá para comprar umas tintas ali na Liberdade. Eu vinha vindo esquecida do batismo, esquecida da oração. Realmente eu consegui despejar nos braços de Deus a minha preocupação. Então eu estava tranquila passando e uma multidão assim de gente, sempre eu filosofando, para onde vai, de onde vem tanta gente, lembrando de Saint-Exupéry, que ele disse assim no primeiro Pequeno Príncipe, aqueles estão indo para lá, estão em busca, os que vêm de lá para cá é que não encontraram o que eles queriam e estão voltando. E eu filosofando, daí a pouco toda aquela multidão evaporou. Evaporou. Nem era eu sozinha caminhando aqui, sempre na calçada, e ali, de repente, embaixo dos meus pés, uma explosão, bem forte. E eu, o que será, o que não será? E daí água no chão, minhas pernas um pouco feridas, com uns cacos, né? O que era? Um garrafão desse de 20 litros de água despencou lá em cima daquele prédio, eu não sei de que altura, e veio. Se eu tivesse feito isso para frente, teria vindo na minha cabeça. Naquele momento, eu lembrei da oração da manhã e eu disse, Pai, não precisava me assustar desse jeito. Então é você? Irmãos, eu senti a presença de Deus, eu vi o sorriso de Deus, não vi Deus. Eu senti o sorriso dele ali, eu tinha vontade de tirar o calçado, eu tinha vontade de ajoelhar. Eu sentia a parábola da ovelha perdida com uma clareza tão grande, Deus deixando 99 no cosmos e vindo em busca daquela ovelha tão insignificante, e ele sorrindo para mim.
Ele não falava, mas naquele momento, a minha conversão, que vinha se processando já há muito tempo, culminou. E aí juntou de novo aquele povo. E olhavam para cima e começaram a xingar lá para cima, e eu com vontade de dizer, não, esse é um assunto meu, eu pedi. Mas se eu falasse alguma coisa, eu quebraria aquela reverência da presença de Deus. Irmãos, eu vi Deus, eu senti Deus, eu conheci Deus. Naquele momento, então uma conversão dessa, eu digo assim que eu tive muitos problemas depois, mas nenhum me abala, pelo contrário, a fé sempre fortalece, e o meu desejo é fortalecer a fé de vocês. E o batismo se realizou, e no dia do batismo Deus me deu outra lambuja bem grande da aprovação dele. Bom, eu vou... Desculpa, né, irmão? Isso aqui foi, amém, extrapolou amém. todos os limites, né? E daí o Padre Luiz, então. O Padre Luiz, agora eu voltei para Pato Branco, né, depois de muito tempo para cá, está aqui na revista. Um dos meus irmãos disse, sabe quem está para cá, Gima? O Padre Luiz. Ele não é mais padre. Aí eu falei para ele, me dá o endereço. Ele me deu o endereço. Não, mas ele já era casado. Ele tinha casado já. Não, eu ia levar mensagem para ele. Tá. Aí eu me preparei um mês orando, eu e mais um casal da igreja, contei toda a história para eles, e fiquei orando. Aí eu pedi para aquela senhora, eu disse, vai junto comigo, eu não quero ir sozinha. Pegamos um táxi, fomos lá, bati, era ele mesmo, porque o mais velho, só que ele não me reconheceu. Eu fui cavocando o passado até que ele lembrou de mim. Daí conversamos, eu comecei a puxar de religião, falei, meu irmão falou que eu mudei de religião, não discuto religião. Religião é do bem, eu não falo de religião. Eu pensei, então ele deve estar meio traumatizado. Não falei de religião, falei da minha mudança de vida, como a Igreja Adventista me favoreceu a respeito da saúde, a respeito de tudo. E daí, quando ele me levou para a rodoviária, porque eu moro em Vitorino e ele estava em Pato Branco. Aí eu peguei o Grande Conflito que estava na bolsa, eu perguntei, o senhor gosta de ler? Gosto. Então aqui uma bomba para o senhor. E ele pegou aquela bomba e ele disse, eu vou ler essa bomba. E depois em casa eu pensei, eu dei uma bomba, eu acho que eu matei em vez de... Voltei lá para falar com ele, e a nossa conversa se prolongou, e ele disse assim, onde é a tua igreja? Eu dei o endereço, e ele começou a frequentar a igreja. E eu, em vez de dar um estudo bíblico, eu emprestava livros para ele. Nisto cremos, foi o que abalou ele, abalou no termo positivo. Enfim, os 10 mandamentos, resumindo, foi batizado pelo pastor Érico, que vocês já conhecem. Amém. É o mover de Deus na vida das pessoas, irmãos. É a conversão pela fé, através das verdades bíblicas. Antes do pastor dar a sua palavra final, algum membro da igreja gostaria de fazer alguma pergunta para os que estão aqui? Ex-pastor Durval, o ex-pastor Hamilton, lá. Pastor Durval, como é a sua família hoje? Esse pastor Durval. Hoje a minha família é uma bênção. Hoje a minha família é uma bênção na presença de Deus. Bom, da irmã foi... Quando eles souberam, eu levei um certo tempo para falar para eles, né? Mas quando eles souberam, eles... Olha, 2 coisas. Se eu tivesse adquirido a AIDS, eles não teriam ficado tão chocados. E um irmão meu, que estudou para padre e tudo, ele comparou a minha mudança como se eu tivesse mudado de sexo. Ele disse assim, você acha que nós iríamos ficar contentes se eu soubesse que você teria virado homossexual? Então, foi aquele choque. Um disse, se é para vir na minha casa falar de Bíblia, que não apareça. Outro, e assim por diante. E meus pais ficaram arrasadíssimos. E agora eu voltei lá para tentar evangelizar, porque a poeira já amainou um pouco, mas se eu quero paz com eles, eu não devo falar de Bíblia. Só que já conseguia, através do Espírito Santo, é evidente, a conversão de uma prima e um primo, então um casal, né? E eles se batizaram agora o ano passado. E esse padre Luiz aí se converteu, se batizou, mais uma senhora, algumas pessoas. E tem um curso bíblico lá na cidade onde eu moro com as senhoras ali da tradição,
Mas a minha família não consegue se desvencilhar daquela tradição, embora eles vejam a minha mudança. Tem o padre de Mariópolis, que é o substituto desse padre Luiz, que ele quer me conhecer. Então eu quero que a igreja ore, que eu estou orando também, e eu quero ir lá fazer uma visita e conversar com ele, para ver se o Espírito Santo toca no coração dele. Amém. Irmão, viu? Só uma colocaçãozinha aqui. Se você quiser saber como Deus trabalhou na minha família, pode vir amanhã à noite que eu vou contar. Amém. Irmãos, amanhã à noite o ex-pastor Durval da Igreja Pentecostal vai estar pregando aqui na Igreja Central de Joinville. Amém? Quando essa programação do JA foi colocado nas mãos dos diáconos para ser feito esse JA, nós colocamos em oração. E Deus providenciou que tudo acontecesse. O irmão Durval apareceu através do mover de Deus nas nossas vidas, para que eu conhecesse através do irmão Hamilton, mas as coisas foram acontecendo, irmão. Eu estava assim, procurando ex-pastores evangélicos, ex-padres, ex-freiras, e as coisas não aconteciam. E através da oração dos irmãos, através das nossas orações, Deus foi mostrando aonde estavam essas pessoas. Por isso que a irmã, a freira, ex-freira está aqui, porque a irmã Gestrudes nos indicou o telefone. Então, agradecemos a Deus por isso, pelo mover de Deus nas nossas vidas. Eu, como pastor, quero agradecer muito a esse grupo que esteve presente conosco. Que Deus possa abençoá-los. Que Deus use vocês no ministério do Senhor. Que o trabalho que vocês façam seja sempre para a honra e para a glória de Deus. Muito obrigado por terem vindo. Queridos, abra sua Bíblia rapidamente. Eu não tenho mais do que 3 textos para mostrar para vocês. Livro de Apocalipse, no capítulo 3. E deixa eu terminar dizendo a conclusão que eu cheguei. Apocalipse, no capítulo 3. O versículo que eu quero ler para vocês, ele é conhecido e muito divulgado pela igreja. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A quem Deus está dizendo essa mensagem? A quem, queridos? A Laodiceia. Quem vocês identificam como a igreja de Laodiceia? Quem? Que igreja é essa? Há um grande perigo. Eu fico feliz no testemunho e deixa eu dizer, Diego, lembra quando nós oramos a Deus, eu disse para vocês, vamos fazer programas com os departamentos da igreja. Olha que programa os diáconos nos trouxeram. Quantos estão felizes pelo programa dos diáconos? Amém. Mas em que ponto eu quero chegar? Quando você encontrar alguém que não é membro da igreja adventista, nunca condene. Ore. Ajude essa pessoa. Não critique, não condene. Porque a verdade, ela é progressiva. Ninguém conhece de uma maneira só. E às vezes nós orgulhamos achando que estamos com toda a verdade. E as pessoas, na verdade, elas vão conhecendo gradualmente a vontade de Deus, à medida que se relacionam com Deus. Mas às vezes nós julgamos a pessoa, não, aquele nunca vai querer saber de Deus, aquela pessoa nunca quer nada de Deus, aquela região é errada. Não é isso. Como um pastor quer dizer que Deus quer salvar a quantos? A todos. E se alguém um dia encontrasse a irmã Gema, quando ainda era freira, disse, coitada, está perdida lá dentro do catolicismo. Se encontrasse, quem sabe, o pastor, cadê ele? Estava aqui conosco. Ali, se encontrasse, ia dizer, coitado, está pregando um evangelho errado. Não, eles não tinham todo o conhecimento da verdade. Abram comigo vossas Bíblias em São João no capítulo 8. Vou mostrar uma coisa para vocês. Desculpa, 8 não. São João capítulo, é 8 mesmo, desculpa. 8, versículo 32, olha o que a Bíblia diz. E conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos... Agora eu pergunto, por que Satanás faz sua obra do mal? Diz a Bíblia que ele é mentiroso e nele não está o que, irmãos? A verdade. Então o que eu quero mencionar é que a verdade para alguns, ela é absoluta, mesmo com pouco conhecimento que eles têm, eles acreditam que é verdade.
E nós precisamos orar por esses, colocá-los em nossos momentos de oração, pedir que Deus possa orientá-los, para que eles venham ao conhecimento dessa verdade, porque são também pessoas que precisam do conhecimento total da graça de quem? De Cristo Jesus. E me fica preocupar, e me traz preocupação quando alguém começa a julgar os outros. E esse é um grande erro nosso, achando, eu sou adventista, estou rico abastado, não preciso de coisa mais nenhuma. E Deus diz, olha, Corupe, você, tua religião é pobre, cega e nua. Porque vocês o quê? Vocês, na verdade, têm o evangelho, mas têm preconceito com aqueles que não têm. Então, nessa noite, eu queria orar para que Deus nos quebre esse preconceito. Para que você saiba que quem seja que está lá fora, em qualquer segmento religioso, amanhã pode estar o quê? Aqui dentro servindo a quem? A Cristo Jesus. Quem quer que esteja lá fora, mesmo bebendo, mesmo se alcoolizando, mesmo usando drogas, ou mesmo fazendo coisas que alguns acham que não é da vontade de Deus, amanhã, pode, se não estiver aqui, estará com o seu sentimento ligado a Cristo Jesus e entregando sua vida a Cristo Jesus. Amém? Quantos? Quantos querem comigo pedir a Deus, Senhor, cobre a minha nudez, me ajuda a compreender que a salvação, ela apesar de ser individual, mas é para todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador pessoal. Quantos querem isso? Que Deus possa abençoá-los. Vamos ajoelhar e vamos orar para que tenhamos uma feliz semana do Oravante. Deus possa abençoá-los. Querido Deus, maravilhoso Pai, a verdade que temos hoje, Senhor, é a Tua verdade bíblica. É a história de Cristo Jesus e como Ele ofereceu a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Fora isso, os princípios que Tu estabelecesse são pregados pela Igreja Adventista e estão na Tua palavra, Senhor. É uma demonstração de nosso reconhecimento ao amor que tivesse por nós e por isso somos obedientes. Mas, Senhor, por favor, tira de nós a avareza, o orgulho, a presunção. Faze-nos compreensíveis em saber que muitos ainda não estão aqui conosco ou não chegarão até um dia qualquer, enquanto não se sentirem parte desse plano maravilhoso da redenção. Portanto, toca no coração dessas pessoas. E se há pessoas aqui em nossa igreja que não são membros dessa igreja, Senhor, queremos abraçá-las como se fossem membros da nossa família. E que se um dia eles vierem a ter um pouco mais de conhecimento e se dispuserem a conhecer-te um pouquinho melhor, que Tu possas iluminá-los, que Tu possas ajudá-los. E nós ficaremos tremendamente felizes em saber que eles também são herdeiros do reino celestial. E que eles possam, Senhor, como testemunhas Tuas, também levar outros ao conhecimento do Evangelho. Sairemos daqui hoje para amar ao próximo, porque entramos para adorar a Ti, Senhor. Queremos sempre entrar para adorar e sair para amar. Ajuda-nos para isso. Nessa semana, Senhor, que Tu possas conter nossos impulsos, dominar nossos pensamentos, ajudar-nos a agir de acordo com a Tua vontade. Controla o nosso ser, pune a nossa língua, Senhor. Dai-nos condição de fazer negócios corretos e honestos. E dirige, Senhor, para que tudo quanto pensarmos, como agirmos, que seja de acordo com o Teu querer, Tua maravilhosa vontade. Mas evita os intentos de Satanás contra nós, Senhor. E que cada família aqui presente seja protegida por Ti. E ao levarmos agora, Senhor, esses DVDs, que possa acompanhar-nos com o Teu Santo Espírito, para que quem ouvir essa história, ou quem ver essa história, se torne comovido e na vontade de um dia estar contigo na Canaã Celestial. É o que nós pedimos, na certeza da Tua companhia e a Tua proteção sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre, em Jesus. Amém, Senhor. Amém. Levante-se, dê um abraço ao amigo que está do lado e diga uma feliz semana para você. Dê para o seu amigo, para o seu parceiro, para o seu companheiro, companheira, enfim, dê uma feliz semana e dedique a essa pessoa e diz, olha, eu quero que você esteja um dia comigo no céu, ok? Feliz semana. Venha aqui à frente para pegar o DVD, irmãos, nessa fileira do meio aqui. Alô, alô, irmãos, a fotografia, as fotos da irmã Gema ficou com quem? As fotografias ficou com quem? Pega uma folha dessa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês têm toda a autorização do pastor Bulhon
Ele não fez isso para vender. Silver, Vai, não adota nome de ninguém. Só... irmãos, agradecemos a presença de todos, agradecemos aqui o Hamilton, o seu Durval. Deixa eu explicar uma a irmã coisa para Gema. vocês, irmãos. Quem pegar o DVD vai junto uma carta para você levar para a pessoa. Agora não esqueça de uma coisa. Você tem autorização da Divisão Sul-Americana de fazer cópias, quantas você quiser. Tá bem? Apesar de ser uma cópia, mas está muito bem gravado, você pode fazer cópia e distribuir para quem você quiser. Ok? Vão entregando, por favor. Uma cópia. Agora assistam juntos. Nós temos aqui, se não, em torno de 100 DVDs. Vai dar para todos vocês. E vocês vão ter condição de fazer cópias depois, quantas vocês quiserem. Tá bem? E podem fazer cópia, gente. Irmãos, lembrando do esporte hoje, 9h45 às 22 horas, tá bom? Lá no ginásio Ivo Varela. E o outro anúncio não é esse, é outro, da Festa Caipira. Obrigado.